O ano é 1910 e a poeira do sertão da Paraíba não perdoa ninguém, cobrindo a esperança e a justiça com a mesma camada fina e avermelhada. Neste chão rachado pelo sol, onde a lei do Estado era apenas um sussurro distante vindo da capital, um jovem juiz idealista estava prestes a descobrir que a justiça aqui tinha um preço pago com sangue e pólvora. Esta é a história de como a lei foi forçada a trocar a toga por um punhal. Continue assistindo para desvendar a lenda do juiz cangaceiro e aproveite para se inscrever no canal e não perder nenhum detalhe desta saga. Aliás, você acredita que um único homem pode desafiar um sistema inteiro? Deixe sua opinião nos comentários. O ar pesado carregava o cheiro de couro curtido, de fumo de rolo e da resignação de um povo governado pelo medo. O coronelismo era a força invisível que regia as estações, as colheitas e as vidas. Uma autoridade muito mais presente e implacável do que qualquer documento assinado em um gabinete distante. O som que dominava a paisagem não era o de vozes, mas o do silêncio opressor das tardes quentes, quebrado apenas pelo zumbido dos insetos e pelo ranger das carroças. A política era um jogo de favores e ameaças, e cada palmo de terra pertencia, de fato ou por intimidação, a um único homem. Neste cenário de poder absoluto, desembarcava o doutor Arcelino Peixoto, um homem cuja fé na lei era tão íntegra quanto sua roupa de linho branco, imaculada e deslocada na paisagem ocre. Filho de sertanejos que se sacrificaram para lhe dar estudos, ele retornava não como um filho da terra, mas como um agente da civilização, carregando em suas malas pesados livros de direito que, em sua mente, continham o poder de dobrar a vontade dos tiranos. Sua motivação era pura, quase ingênua, acreditando que a ordem e a razão poderiam florescer até mesmo no solo mais seco e brutalizado do país. O dono daquele vale e de quase todas as almas que nele habitavam era o coronel Inocêncio Bastos, um homem de sorriso largo e olhos frios de predador, cuja crueldade era metódica e disfarçada de paternalismo. Ele não precisava gritar para ser temido, pois seu poder era exercido por jagunços leais e por uma teia de dependência que sufocava qualquer fagulha de rebeldia. Foi à porta do pequeno fórum de Arcelino que bateu Zabelê, uma jovem sertaneja cujos olhos carregavam a dor recente de uma tragédia. Ela era a personificação da resistência silenciosa, o estopim desesperado que iniciaria um incêndio. A história que Zabelê contou, com a voz embargada pelo choro e pela fúria, fez o sangue do jovem juiz gelar. Ela falou sobre a lei da viúva, um costume não escrito, mas imposto com a ponta do facão. Quando seu pai morreu, o coronel Inocêncio, sob o pretexto de amparar a família, tomou suas terras, seus poucos animais e sua mãe, levada para a casa grande como serviçal. Era a aniquilação completa de uma família, um ato de poder que garantia que ninguém jamais se erguesse. A injustiça tinha agora um nome e um rosto, e Arcelino sentiu o peso do mundo em seus ombros. Movido por uma fúria justa que ele nunca havia experimentado, Arcelino não hesitou um só instante. Ele abriu seus livros, consultou os códigos e, com a caligrafia firme de quem acredita estar do lado certo da história, redigiu uma intimação oficial para o coronel Inocêncio Bastos. O documento era uma obra de arte jurídica, impecável em sua formalidade, mas para aquela terra não passava de uma folha de papel sem valor. Ao seu lado, o cabo Matias, comandante do destacamento local, olhava para o papel com o pavor de quem vê a própria sentença de morte sendo assinada. A notícia da intimação chegou aos ouvidos do coronel Inocêncio não como um trovão, mas como o zumbido de um inseto irritante, uma piada contada por um forasteiro que ainda não entendia as regras do jogo. A resposta não veio em palavras, mas em uma demonstração silenciosa e terrível de poder.
Na manhã seguinte, os jagunços do coronel não precisaram dizer nada. Eles apenas se posicionaram em frente ao fórum, limpando suas peixeiras lentamente, com os olhos fixos na porta onde o jovem juiz, isolado e desafiado, teria que decidir entre a lei e a sobrevivência. Antes de Arcelino Peixoto ser o doutor, ele era apenas Arcelino, um menino magro, cujos pés descalços conheciam cada espinho e cada pedra do chão rachado da Paraíba. Ele cresceu vendo seu pai, um homem de ombros largos e alma encurvada, baixar a cabeça para o capataz da fazenda por um punhado de farinha a mais. Aquela imagem, a da humilhação silenciosa de um homem bom, foi a semente de uma fúria que demoraria anos para germinar. Uma promessa silenciosa de que ele jamais se curvaria. A sua infância não teve o som de brinquedos, mas o do couro da enxada batendo na terra seca e o sussurro de sua mãe, rezando para que a próxima chuva não demorasse a chegar. Foram as mãos calejadas dela, vendendo rendas na feira, e o suor de seu pai, dobrando o turno no engenho que pagaram pelos primeiros livros. Cada página que Arcelino virava era custeada por uma gota de sacrifício, e ele lia, sob a luz de um candeeiro, até as letras dançarem, sentindo o peso da esperança de sua família em cada palavra. Foi na capital, em meio ao barulho dos bondes e à multidão anônima, que ele conheceu Elisa. Ela não era da alta sociedade, mas tinha nos olhos um brilho que ofuscava as luzes da cidade. Trabalhava como costureira e seu riso era a melodia que aplacava a solidão de Arcelino. Com ela, o sonho de justiça deixou de ser apenas uma vingança contra o passado e se tornou a construção de um futuro, um lugar seguro onde o amor deles pudesse fincar raízes e florescer sem medo. Eles se casaram em uma cerimônia simples, com poucas testemunhas e a promessa de uma vida inteira pela frente. A casa deles era pequena. As paredes finas deixavam passar o vento, mas o calor que emanava de seus corações era suficiente para aquecer qualquer noite fria. Arcelino estudava durante o dia e trabalhava como escrevente à noite, enquanto Elisa costurava até seus dedos doerem. Cada moeda guardada era um tijolo a mais na fundação daquele futuro que eles desenhavam juntos. O nascimento de Lina, a primeira filha, transformou o pequeno casebre em um palácio. Arcelino segurou aquele ser minúsculo em seus braços e sentiu um tipo de responsabilidade que nenhum livro de direito poderia explicar. Ele prometeu a ela, em um sussurro que só a recém-nascida poderia ouvir, que o mundo que ela conheceria seria mais justo do que aquele que ele havia deixado para trás. Um mundo onde o nome Peixoto não seria sinônimo de subserviência. 2 anos depois, veio Pedro, um menino robusto com os olhos curiosos do pai. A família estava completa, e a felicidade, embora tecida com os fios da dificuldade, era real e palpável. Arcelino via em seus filhos o reflexo de um Brasil que poderia ser uma nação onde o mérito e o trabalho superariam a tirania do berço e da força bruta. Mal sabia ele que a felicidade no sertão, mesmo para quem tentava escapar dele, era uma colheita frágil, sempre à mercê de uma estiagem inesperada. A tragédia chegou não com o estrondo de um tiro, mas com o silêncio de uma febre que não cedia. Uma doença que na capital seria tratada com remédio simples. No casebre humilde deles se tornou uma sentença. Elisa definhou em poucos dias, e Arcelino, com todo o seu conhecimento das leis dos homens, se viu impotente diante das leis da natureza. Ele a perdeu em uma noite de chuva, e o som das gotas no telhado se tornou a trilha sonora de seu luto. O mundo de Arcelino desabou. A casa ficou silenciosa demais. O cheiro de linha e tecido de Elisa foi se esvaindo lentamente, e ele se viu sozinho com 2 crianças pequenas que ainda não entendiam a permanência da ausência. Ele chorou escondido, no quintal, para que seus filhos não vissem a ruína do homem que deveria ser sua fortaleza.
A dor era um animal selvagem dentro de seu peito, mas ele sabia que não podia se deixar devorar. No túmulo simples de Elisa, coberto por flores do campo, ele fez uma nova promessa. Sua luta pela justiça agora tinha um rosto, o dela. Ele se tornaria juiz não mais por orgulho ou para honrar seus pais, mas para construir um sistema que não deixasse outras famílias órfãs, que garantisse que um médico não fosse um luxo e que a vida de uma costureira valesse tanto quanto a de um coronel. O luto se transformou em combustível. Os anos seguintes foram um borrão de sacrifício. Ele acordava antes do sol para preparar a comida das crianças. As levava para a casa de uma vizinha, corria para a faculdade e depois para o trabalho, retornando tarde da noite para estudar mais um pouco. O cheiro de café requentado e poeira de livros velhos se tornou seu perfume, e suas olheiras a marca de sua determinação inabalável. Em um dos aniversários de Lina, sem dinheiro para um presente, ele passou a noite inteira esculpindo um pequeno pássaro em um pedaço de madeira. Quando entregou o presente a ela na manhã seguinte, os olhos da menina brilharam com uma alegria tão pura que Arcelino sentiu que todo o seu cansaço valia a pena. Eram esses pequenos momentos que o lembravam pelo que estava lutando, a inocência que ele jurou proteger com sua vida e com sua lei. Houve noites em que o desespero batia à porta, como quando Pedro adoeceu com a mesma febre que levara sua mãe. Arcelino não dormiu por 3 dias, segurando a mão do filho, colocando panos frios em sua testa e rezando para todos os santos que sua mãe lhe ensinara. Aquele terror de perder mais alguém que amava o marcou profundamente, cravando em sua alma a urgência de sua missão. Seus filhos cresceram vendo o pai debruçado sobre os livros e entenderam, sem que ele precisasse dizer, a importância daquele esforço. Eles eram seus cúmplices silenciosos, arrumando a casa, cuidando um do outro, dando-lhe o espaço e o silêncio de que precisava para vencer aquela guerra. A formatura de Arcelino não foi uma vitória apenas dele, mas de toda a sua pequena e resiliente família. O diploma, pesado em suas mãos, parecia conter o peso de todas as noites mal dormidas, de todas as refeições puladas, do sorriso perdido de Elisa. Ele conseguiu. Tornou-se doutor Arcelino Peixoto, juiz de direito. Ele tinha ofertas para ficar na capital, para desfrutar de uma vida confortável e segura, longe da poeira e da brutalidade de suas origens. Mas ele recusou todas. Sua promessa o chamava de volta para casa. Deixar Lina e Pedro, já adolescentes, aos cuidados de parentes na capital, foi a decisão mais difícil de sua vida. Ele os abraçou na estação de trem, prometendo que logo os buscaria para viverem em uma cidade onde a lei finalmente reinaria. Ele viu o trem partir, levando os 2 únicos pedaços de seu coração, uma dor necessária para que pudesse construir um futuro para eles. A viagem de volta ao sertão foi uma viagem no tempo. As paisagens eram as mesmas, mas agora ele as via com os olhos de um homem que carregava o poder da lei. Ele não era mais o menino assustado que via o pai se curvar. Ele era a própria autoridade, a personificação da ordem que vinha para desafiar o caos. Sua ingenuidade era sua maior força e sua maior fraqueza. Ele não sabia, enquanto descia na pequena comarca, que o sistema que ele vinha combater não era feito de homens, mas de uma tradição de violência tão antiga e enraizada quanto os mandacarus, que pontilhavam a paisagem. O coronel Inocêncio Bastos não era apenas um homem, era a própria encarnação daquela terra sem lei, um poder que não podia ser derrotado com papel e tinta. E agora, parado diante dos jagunços do coronel, com a intimação inútil em suas mãos, todas essas memórias retornavam com a força de uma enchente.
Ele não estava ali apenas por Zabelê ou por um conceito abstrato de justiça. Ele estava ali por Elisa, por Lina, por Pedro e pelo menino descalço que um dia jurou quebrar as correntes da humilhação. Aquele confronto não era profissional, era a batalha de sua vida. O tempo, implacável como o sol do sertão, não apenas sulcou o rosto de Arcelino Peixoto com rugas profundas, mas também erodiu os alicerces da família que ele lutou tanto para proteger. Anos depois de sua guerra particular, ele retornou à capital, um homem assombrado por fantasmas de pólvora e poeira, buscando nos olhos de seus filhos, agora adultos, o refúgio que o mundo lhe negara. Ele os encontrou casados, estabelecidos, imersos em um universo de aparências e convenções sociais que Arcelino mal reconhecia. Um mundo onde as cicatrizes de um homem eram vistas não como medalhas de honra, mas como manchas em um terno de linho. A distância não se instalou de uma só vez. Ela foi uma planta insidiosa, de crescimento lento e raízes profundas. No início, eram apenas silêncios desconfortáveis, quando ele contava suas histórias, olhares trocados entre sua filha Lina e o marido. Ricardo, um comerciante que media o valor de um homem pelo peso de sua carteira. As lendas do juiz cangaceiro, que um dia fascinaram as crianças, agora causavam constrangimento nos jantares de família, como se o cheiro de caatinga e sangue ainda estivesse impregnado em suas roupas velhas. Pedro, seu filho, casado com a filha de um político influente, começou a evitar o olhar do pai. A esposa dele, Beatriz, uma mulher de sorriso polido e alma fria, era a arquiteta sutil do afastamento. Ela instilava nos filhos um medo reverente do avô, tratando-o como uma relíquia frágil e imprevisível que deveria ser admirada à distância, mas nunca tocada. Arcelino sentiu o primeiro golpe, quando seu neto mais novo, que antes corria para seu colo, hesitou à porta de seu quarto, como se estivesse diante de um estranho. Os aniversários, que antes eram o pretexto para a reunião e a celebração, tornaram-se lembretes dolorosos de sua crescente irrelevância. No seu 70º aniversário, a festa foi cancelada por uma viagem de negócios inadiável de Ricardo. Recebeu um envelope com dinheiro e um bilhete apressado. Naquele dia, Arcelino comeu seu bolo sozinho, o silêncio da casa grande ecoando a ausência daqueles por quem ele um dia movera o céu e a terra, ou, mais precisamente, o inferno. A cadeira na cabeceira da mesa, que por direito e tradição sempre fora sua, um dia apareceu vazia. Ele encontrou seu lugar arrumado em uma das laterais. Uma mudança sutil, mas que gritava sua nova posição na hierarquia familiar. Era um rebaixamento silencioso, uma humilhação servida fria junto com o jantar. Ele não disse nada, apenas sentou-se, sentindo o peso daquela cadeira vazia como se fosse uma lápide marcando o fim de seu patriarcado. Os domingos se tornaram um exercício de invisibilidade. Enquanto a família discutia sobre política, negócios e as fofocas da alta sociedade, as opiniões de Arcelino eram recebidas com uma paciência condescendente, como se fossem os delírios de um velho desconectado da realidade. Ele começou a se calar, a observar as cenas como um espectador em um teatro onde ele mesmo havia construído o palco. Mas agora não tinha mais um papel na peça. O cheiro de naftalina em suas roupas parecia incomodar Beatriz, que sutilmente deixava as janelas abertas sempre que ele passava. Seus sapatos gastos, com a poeira de uma vida inteira de lutas, manchavam os tapetes persas da sala. Cada pequeno detalhe de sua existência sertaneja era um lembrete incômodo para aquela família que aspirava a pertencer a um mundo asséptico, um mundo sem as marcas da terra e da violência que os gerou. Os netos pararam de pedir histórias. Foram ensinados a preferir os heróis dos livros importados aos heróis de carne, osso e sangue de sua própria linhagem. Arcelino
Tentou um dia mostrar ao neto como fazer um estilingue com um galho de goiabeira, mas a criança recuou, dizendo que seu pai não gostava de brinquedos de gente pobre. A inocência havia sido podada, e com ela, a última ponte que ligava Arcelino àquela nova geração. A influência dos agregados era um veneno lento. Ricardo, o genro, temia que a reputação selvagem do sogro pudesse afetar seus negócios. Beatriz, a nora, via Arcelino como um obstáculo em sua escalada social, um ancestral inconveniente que não se encaixava nas fotografias de família. Eles não precisavam ser abertamente cruéis, bastava plantar a semente da dúvida e do cansaço em Lina e Pedro. Eles começaram a falar de Arcelino na terceira pessoa, mesmo quando ele estava na mesma sala. "Papai precisa descansar mais", dizia Lina, como se ele fosse um objeto a ser administrado. "O pai não entende como as coisas funcionam hoje", sussurrava Pedro, justificando por que não o incluía mais em suas decisões. Aos poucos, ele deixou de ser um pai para se tornar um problema a ser gerenciado. A solidão dentro de uma casa cheia é a mais cruel de todas. Arcelino passava horas em seu quarto, a janela aberta não para o ar fresco, mas na esperança de ouvir um som familiar, um chamado, qualquer coisa que o fizesse se sentir parte daquele mundo novamente. Mas os únicos sons eram risadas distantes, conversas das quais ele não participava, a vida pulsando em um ritmo do qual ele fora excluído. A lei que ele um dia empunhou com tanta convicção parecia uma piada amarga. Ele havia enfrentado coronéis e jagunços, desafiado um sistema inteiro em nome da justiça para os desamparados. Mas não havia código ou artigo que pudesse obrigar um filho a amar seu pai. A justiça do coração era um território sem leis, e ele estava perdido nele, desarmado e exilado em sua própria casa. Você resistiria a essa pressão, a ver seu legado ser desfeito e seu amor ser tratado como um fardo? Continue assistindo para descobrir o destino do juiz cangaceiro e aproveite para se inscrever no canal e não perder o desfecho desta saga. Deixe nos comentários sua opinião sobre como a família pode se tornar nosso maior campo de batalha. A ingratidão, às vezes, corta mais fundo que qualquer punhal. O ponto de ruptura veio em uma noite chuvosa. O som da água no telhado trazendo de volta memórias de outras perdas, de outras batalhas. Ele desceu as escadas para beber um copo de água e parou no corredor escuro ao ouvir as vozes alteradas vindas da sala de estar. Eram seus filhos, Lina e Pedro, discutindo com seus respectivos cônjuges. O assunto da discussão era ele. Ele ouviu a voz de Ricardo, afiada e impaciente. "Ele não pode ficar aqui para sempre, Lina. As pessoas comentam. Um velho sentado na varanda o dia todo, com aquele olhar perdido. Isso não é bom para a imagem da família." Cada palavra era um prego sendo martelado em seu caixão simbólico, a construção de sua obsolescência sendo feita por aqueles que ele mais amava. Depois veio a voz de Beatriz, calculista e fria como gelo. "Pedro, querido, não é uma questão de amor, é uma questão de praticidade. Ele precisa de cuidados que não podemos dar. Uma boa casa de repouso seria o lugar ideal, com pessoas da idade dele, com as mesmas histórias para contar." A sugestão era embrulhada em um falso cuidado, mas o conteúdo era puro veneno, o desejo de removê-lo, de escondê-lo. Arcelino prendeu a respiração, esperando a defesa de seus filhos, o grito de lealdade que ele acreditava ter conquistado com uma vida de sacrifícios. Ele esperou que a voz de Lina se erguesse, lembrando ao marido das noites em que ele estudava à luz de velas para lhes dar um futuro. Esperou que Pedro recordasse do pai que o ensinou a ser um homem honrado em uma terra de tiranos. Mas o que veio foi um silêncio pesado, quebrado apenas pelo choro contido de Lina e pela voz vacilante de Pedro. Eu sei, mas o que podemos fazer?
Beatriz tem razão. Ele não se encaixa mais em nosso mundo. Ele pertence a outro tempo. Aquela frase, dita por seu próprio filho, foi a bala que finalmente atravessou sua alma. Não foi a violência do sertão, mas a fria lógica da cidade que o derrotou. Ele não se encaixava. Ele, que havia moldado a justiça com as próprias mãos, que sangrou para que eles pudessem ter um mundo de tapetes persas e jantares formais, era agora uma peça de mobília antiga, um estorvo empoeirado na casa moderna que ele mesmo ajudara a construir. A dor daquela revelação foi mais aguda do que qualquer surra de jagunço, mais profunda que qualquer ferida de punhal. Arcelino recuou para as sombras do corredor. Cada passo para trás, um eco de sua retirada da vida deles. Ele subiu as escadas sem fazer barulho, como o fantasma que eles já o consideravam ser. Em seu quarto, ele não olhou para os livros de direito em sua estante, nem para as velhas fotografias. Ele olhou para suas próprias mãos, as mesmas que assinaram sentenças e empunharam armas, e as viu como eles as viam, velhas, inúteis, pertencentes a outro tempo. A guerra havia acabado, e ele, o último soldado de uma causa esquecida, finalmente entendera que havia perdido. Naquela noite, o sono não veio para Arcelino Peixoto. O som da chuva contra a vidraça não era um acalanto, mas o martelar insistente da traição em sua mente. As palavras de seus filhos, frias e pragmáticas, ecoavam no silêncio do quarto, despidas de qualquer afeto, revelando uma verdade mais cortante que a lâmina de qualquer peixeira. Ele sentiu a dor da ingratidão como um veneno lento, mas em vez de paralisá-lo, a peçonha despertou uma lucidez gélida, uma clareza de propósito que ele não sentia desde os dias em que caçava o coronel Inocêncio. Ele não chorou. As lágrimas haviam secado há muito tempo, irrigando a terra rachada de seu passado. Em vez disso, levantou-se da cama com a lentidão de um predador que acorda de um longo sono, seus movimentos deliberados e silenciosos. Atravessou o quarto escuro, os pés descalços, sentindo o frio do assoalho polido, um luxo que ele mesmo proporcionara, e parou diante de um velho baú de madeira de lei, o mesmo que carregara seus livros de direito na chegada ao sertão e suas poucas roupas na fuga para a capital. O cheiro de cedro e de tempo impregnava o ar quando ele ergueu a tampa pesada. Dentro, sob uma camada de roupas antigas e fotografias amareladas, havia um fundo falso, uma precaução de um homem que aprendera a nunca confiar plenamente na paz. Com os dedos firmes, ele removeu a tábua e revelou o que jazia por baixo. Não eram armas nem lembranças de um passado violento, mas um maço grosso de papéis, amarrados com uma fita de cetim desbotada, a mesma que Elisa usava em seus cabelos. Estes não eram documentos de um juiz, mas de um investidor silencioso e astuto. Eram escrituras de terras, títulos de propriedade e registros de investimentos feitos ao longo de 40 anos. Este era o grande segredo de Arcelino, um patrimônio construído com a mesma paciência com que a seca molda a paisagem. Um segredo guardado não por desconfiança, mas como cumprimento de uma promessa feita no leito de morte de sua amada esposa, Elisa. Ela o fizera jurar que seus filhos construiriam suas próprias vidas com o suor de seus rostos, que aprenderiam o valor do trabalho e da dignidade antes de conhecerem o conforto do dinheiro. A fortuna deveria ser uma rede de segurança, não um berço de ouro. Arcelino honrou essa promessa com a devoção de um religioso, observando seus filhos lutarem e vencerem, orgulhoso de seu sucesso, sem nunca revelar que a base sobre a qual eles construíram seus impérios era, na verdade, sua. Eles o subestimaram de uma forma quase cômica. Viam o velho sertanejo, o homem rude, cujas histórias de cangaço os envergonhavam em jantares elegantes. Viam o juiz aposentado,
uma relíquia de um tempo bárbaro, desconectado do mundo moderno dos negócios e da política. Jamais lhes ocorreu que a mesma mente que decifrava os códigos da lei e as estratégias de uma guerra de guerrilha poderia ter aprendido a decifrar o mercado. Enquanto eles se preocupavam com a imagem e com as aparências, Arcelino, com o pequeno soldo de sua aposentadoria, comprava terras que ninguém queria, em áreas que a cidade ainda não havia alcançado. Ele usou seu conhecimento da terra, do fluxo dos rios e dos planos de expansão urbana que ouvia nos corredores do fórum, transformando poeira em ouro com uma discrição absoluta. O patrimônio que ele mantinha escondido era considerável, o suficiente para comprar e vender as empresas de seus genros e noras várias vezes. Eram 100 hectares de terra roxa nos arredores da capital, hoje valendo uma fortuna com a expansão imobiliária. Um pequeno cafezal produtivo no sul do estado e uma carteira de ações em companhias nacionais que ele escolhera com a precisão de um atirador de elite. Em valores da época, era uma quantia que os colocaria entre as famílias mais ricas do estado. Seus filhos, em sua arrogância, viam apenas o pai dependente, o fardo que precisava ser administrado. Eles gerenciavam sua pequena pensão com uma condescendência paternalista, oferecendo-lhe trocados para seus pequenos gastos, sem imaginar que o velho sentado na varanda poderia, com uma única assinatura, alterar o destino de todos eles para sempre. A sabedoria dele não estava apenas nas leis ou na pólvora, mas na compreensão profunda da natureza humana. Ele sabia que o dinheiro fácil corrompe, que a riqueza sem mérito cria filhos fracos e ingratos. Ele lhes dera a chance de serem fortes, de construírem algo por si mesmos. E eles, no auge de sua autossuficiência, decidiram que o arquiteto de suas vidas era agora um entulho a ser descartado. A ironia era tão amarga que quase o fez sorrir. A decisão foi tomada ali, no silêncio do quarto, sob o olhar imaginário de Elisa. A promessa de protegê-los do dinheiro havia se esgotado. Agora, ele usaria esse mesmo dinheiro para lhes ensinar uma última e dura lição. Não sobre finanças, mas sobre honra, lealdade e memória. A justiça, ele sabia, assumia muitas formas, e a que estava por vir não seria rápida como um tiro, mas lenta e metódica como um processo judicial. Ele não os confrontaria com gritos ou acusações. Aquele era o método do sertão, e ele estava na cidade agora. Ele usaria as armas deles, a lei, os contratos, os advogados. Ele se moveria nas sombras como um fantasma em sua própria família, desfazendo silenciosamente a teia de segurança que ele mesmo havia tecido sob seus pés. Eles o haviam julgado obsoleto, um homem de outro tempo. Estavam prestes a descobrir que certos homens são atemporais. Arcelino pegou um dos documentos, a escritura da primeira terra que comprara, e a segurou contra a luz fraca que entrava pela janela. O papel era frágil, mas o que ele representava era um poder absoluto. Ele não era uma vítima passiva esperando ser levada para um asilo. Ele era o juiz, o júri e, agora, o executor de uma sentença que eles mesmos haviam redigido com sua própria ingratidão. Ele guardou os papéis de volta no fundo falso, o movimento preciso e sem hesitação. O velho frágil que descera as escadas horas antes havia morrido naquele corredor escuro. O homem que subira era alguém que eles ainda não conheciam, uma força da natureza que eles haviam despertado de forma imprudente. A chuva lá fora começou a diminuir, como se o céu estivesse prendendo a respiração, aguardando o início do próximo ato. Ele voltou para a cama, mas não para dormir. Deitou-se de costas, os olhos abertos na escuridão e começou a planejar. Cada detalhe, cada movimento, cada consequência. O juiz cangaceiro não precisava mais de um punhal.
Sua mente, afiada por décadas de batalhas legais e existenciais, era a única arma de que precisava. A casa estava em silêncio. A família dormia tranquilamente, sonhando com seus futuros brilhantes e suas vidas perfeitas. Não sabiam que, no quarto ao lado, o patriarca que haviam condenado ao esquecimento estava se preparando para reescrever o testamento de suas vidas, e a herança que ele lhes deixaria não seria de riqueza, mas de ruínas. Ele pensou em Lina e Pedro, não com raiva, mas com uma tristeza profunda, a dor de um criador que vê sua obra se voltar contra si. Eles haviam esquecido a lição mais importante que ele tentara ensinar, que a verdadeira força não está no que você possui, mas em quem você é. E eles estavam prestes a descobrir quem ele realmente era. Amanhã, ele pensou, o sol nasceria em um mundo diferente, um mundo onde o velho na cadeira de balanço não era mais um avô senil, mas o mestre do jogo, o dono do tabuleiro onde eles eram apenas peões. A vingança seria sua última obra-prima, uma sentença final proferida não em um tribunal empoeirado, mas na luxuosa sala de estar da casa que o desprezara. A guerra estava apenas começando. A Aurora encontrou Arcelino Peixoto de olhos abertos, a decisão já solidificada em sua alma como a rocha do sertão. Não havia o calor da raiva, apenas a lucidez gélida de quem compreende o fim de um ciclo. Sua justiça final não seria uma vingança, pois a vingança era a linguagem dos tiranos como Inocêncio Bastos. Uma linguagem que ele se recusava a falar novamente. Seria um ato de soberania, a reivindicação silenciosa de sua própria dignidade, a última sentença de um juiz que agora julgava a própria vida. Ele não os destruiria, apenas se retiraria do tabuleiro que ele mesmo criara, levando consigo as peças que lhe pertenciam e deixando-os jogar com o que eles, por mérito próprio, haviam conquistado. Na manhã seguinte, enquanto a casa ainda dormia o sono dos justos e dos ingratos, Arcelino vestiu seu terno mais antigo e saiu sem fazer barulho. Um fantasma deslizando pelos corredores que um dia representaram seu refúgio. Ele caminhou pelas ruas da capital, não como o velho frágil que sua família via, mas como o homem que conhecia o valor de cada palmo daquela cidade. Entrou no escritório de advocacia mais caro da capital, um lugar de mármore frio e silêncio reverente. E sentou-se diante de um jovem advogado cujo terno valia mais do que todas as roupas que Arcelino possuía. O jovem o olhou com condescendência, até que o velho sertanejo começou a falar, e as palavras que saíram de sua boca não eram memórias de cangaço, mas ordens precisas, lúcidas e inquestionáveis. Ele orquestrou a operação com a mesma precisão cirúrgica com que planejara a queda do coronel Inocêncio. O plano era simples e devastador. Ele não venderia apenas a casa onde moravam, que estava em seu nome, mas também liquidaria todos os ativos, todas as terras e todas as ações que secretamente garantiam a estabilidade financeira de seus filhos. Ele instruiu o advogado a criar um fundo de usufruto vitalício para si mesmo, garantindo uma velhice tranquila e autônoma, e a depositar o restante, uma quantia ainda considerável, em contas separadas para os netos, acessíveis apenas quando atingissem a maioridade, com uma cláusula que impedia os pais de tocarem em um único centavo. Aos seus filhos, Lina e Pedro, ele não deixaria dívidas, mas também não deixaria a rede de segurança que eles nunca souberam que existia. Os efeitos não foram imediatos, mas se infiltraram na vida da família como uma maré que sobe lentamente. Um importante empréstimo para a expansão dos negócios de Ricardo foi subitamente negado. A garantia imobiliária que ele contava havia desaparecido do registro. A linha de crédito de Pedro foi reduzida, pois o banco reavaliou seu perfil de risco sem a influência invisível do patrimônio de Arcelino.
O castelo de cartas que eles haviam construído sobre fundações que desconheciam começou a tremer, e em sua arrogância culparam a economia, o governo, a má sorte, nunca imaginando que a causa de seu desequilíbrio estava sentada silenciosamente na cadeira de balanço da varanda, observando o mundo com olhos que viam tudo. No dia em que o último documento foi assinado, Arcelino fez suas malas. Ele colocou no velho baú de madeira suas poucas roupas, seus livros gastos e a pequena escultura de pássaro que fizera para Lina tantos anos antes. Não deixou para trás um bilhete de acusação ou de mágoa. Sobre a mesa de jantar polida, no lugar que antes lhe pertencia na cabeceira, ele deixou apenas uma pasta contendo cópias dos documentos da venda dos imóveis e da criação dos fundos para os netos. Era uma declaração final, não de abandono, mas de fatos. A justiça, afinal, não precisa de adjetivos, apenas de provas. Ele saiu da casa pela última vez, sem olhar para trás, o som da porta se fechando atrás dele, marcando o fim de um capítulo e o verdadeiro começo de sua paz. Ele não retornou para a poeira e a violência do sertão que o moldou, mas também não ficou na cidade que o rejeitou. Com uma pequena parte de sua fortuna, comprou uma casa simples na zona rural, em uma terra fértil, onde o verde substituía o ocre. Um lugar onde podia sentir o cheiro de chuva na terra e ouvir o som do vento sem o eco de tiros ou de sussurros traiçoeiros. Ali, ele não era o juiz cangaceiro, nem o velho patriarca. Era apenas Arcelino, um homem cuidando de seu jardim, lendo seus livros sob a sombra de uma mangueira, um soberano absoluto de um pequeno reino de silêncio e dignidade reconquistada. Ele finalmente entendera que a maior justiça que um homem pode alcançar é a paz consigo mesmo. Sua história não terminou com o estrondo de uma vingança, mas com a imagem poderosa de um homem sentado em sua varanda, o sol do entardecer pintando o céu com as cores da serenidade, segurando uma xícara de café quente. O legado de Arcelino Peixoto não estava nas terras que acumulou ou nas leis que aplicou, mas na lição final que ele ensinou sem dizer uma palavra, a de que a verdadeira riqueza é a autonomia e a honra de um homem jamais pode ser colocada em um asilo. A vida dele nos lembra que, no final das contas, a única pessoa a quem devemos lealdade absoluta é a nós mesmos. Se a jornada deste homem tocou você, inscreva-se para mais histórias de resiliência. Comente o que você acredita ser o verdadeiro valor de uma vida e compartilhe este legado de dignidade.